Então, falando em tumor benigno, um dos mais comuns e que muita gente estranha quando vê ele, porque ele tem uma característica esquisita. Quando você olha, você fica assim, nossa, isso é o quê? O que é isso, né? São os osteocondromas. E o que é osteocondroma? Na verdade, o osteocondroma é uma excrescência óssea. É como se o osso, por algum motivo, começasse a crescer demais em algum lugar, geralmente fazendo uma espécie de chifre ósseo, tá? Então, a característica do osteocondroma é que ele é muito parecido com o próprio osso, ele se continua com a cortical do osso, e aí, guarda essa, ele geralmente aponta para o sentido contrário ao local esperado da metáfise óssea, ou seja, da placa de crescimento. Por quê, João? Porque esses tumores, geralmente, eles se originam na placa de crescimento. A placa de crescimento começa a crescer de forma desordenada em sentido contrário. Então, geralmente, o osso, ele aponta, ó, ele aponta, é como se ele apontasse aqui, né, para o sentido contrário do local esperado da placa de crescimento, que é geralmente a transição entre a metáfise e a epífise. Trocando em miúdos, os osteocondromas, eles tendem a apontar no sentido contrário da articulação, tá? Então, quando eu vejo um osso, uma excrescência óssea bem definida, cortical íntegra, ele realmente se continua aqui, ó, com a cortical do osso, a medular também se continua com a medular do osso, é simplesmente um osso que está crescendo demais, apontou para a distal, ou seja, apontou para o lado contrário da articulação, eu penso em osteocondroma, uma das lesões ósseas mais comuns e é benigno. Não precisa se preocupar, não precisa fazer biópsia, não precisa fazer nada. Mas eventualmente esses tumores podem fraturar, tá, gente? Já que é um osso ali pediculado, na maioria das vezes, o paciente tomou uma queda, acaba fraturando. Eventualmente ele pode crescer tanto que ele pode se tornar palpável e até incomodar o paciente. Pode até, em alguns casos, gerar dor e transtorno assim, estético mesmo ao paciente. Só nesses casos em que acaba tendo dor por compressão nervosa ou que é esteticamente incômodo ao paciente que se pensa em tirar esse osteocondroma, mas ele em si não tem potencial, ele em si não tem, na maioria das vezes, potencial maligno. Olha aqui mais um exemplo, sempre apontando no sentido contrário da articulação. Eventualmente eles podem ser sésseis, tá? Ou seja, uma lesão séssil é uma lesão de ampla base, de base ampla. Não é aquela lesão pediculada como a gente está acostumado a ver, mas isso aqui pode acontecer, tem uma base mais ampla, uma lesão séssil. Outro exemplo, tumor, excrescência óssea aqui apontando no sentido distal da articulação do ombro. Então, a gente não vai ver apontando em sentido, em direção à articulação. Isso aí, se você vir isso, considere um diagnóstico alternativo. Outro exemplo aqui de uma lesão mais séssil, um osteocondroma mais séssil. Na ressonância magnética, é importante a gente observar essa areazinha aqui, ó, de sinal mais elevado, ou seja, mais branquinha, que é a cápsula cartilaginosa, né? O revestimento cartilaginoso. Isso aqui a gente tem que ficar atento porque não pode ser espesso demais. Se for espesso demais, indica transformação maligna, beleza? Então vamos lá. Se eu estou num paciente adolescente ou adulto jovem, eu posso ter osteocondroma e ele pode até crescer. Por quê? Porque enquanto a placa de crescimento está aberta, o osso está crescendo e o osteocondroma pode crescer. Mas quando fecha a placa de crescimento, toma um paciente adulto, não é para crescer o osteocondroma. Se tem osteocondroma crescendo em paciente com placa fechada, a gente liga o alerta para malignidade. Pode ser uma lesão maligna. Outro alerta para malignidade, um osteocondroma com a capa cartilaginosa muito espessa. Beleza? Então fica ligado nisso aí.
Só que quando a gente tiver vários osteocondromas, olha, um aqui, um mais céssio aqui, outros mais césseis aqui e aqui também. Ou seja, quando eu tenho múltiplos osteocondromas, eu tenho a osteocondromatose múltipla ou exostose hereditária múltipla. Os osteocondromas, gente, também são chamados de exostose. Se você preferir chamar de exostose, tudo bem, não tem problema nenhum. O nome tanto faz osteocondroma ou exostose.